Obrigado pela companhia em mais essa entrevista da hora. Nessa edição eu converso com Beatriz Brimiller. Ela é psicóloga e trainee. Obrigado pela gentileza de comparecer aqui na TV acerca do assunto de hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. A Beatriz, como psicóloga e trainee, evidentemente ajuda as pessoas em diversos temas da vida ou em diversas situações. Uma delas é justamente como vencer o medo através da programação neurolinguística. Inicialmente, eu vou fazer uma pergunta inicial para a senhora, só para o telespectador entender. O que é a programação neurolinguística? A programação neurolinguística ela é um estudo do comportamento, mas da experiência subjetiva da pessoa. E através dessa percepção de como é que a pessoa responde às suas experiências subjetivas, é que a PNL criou ferramentas para ajudar as pessoas em vários sentidos, entre eles a liberar do medo. A partir da realidade de cada pessoa ou não? Ou de um universo em si, saem essas ferramentas para combater esse tipo de coisa? Essas ferramentas foram criadas, né, através do estudo do comportamento humano, observando diversas pessoas, né, profissionais de sucesso que já trabalhavam, né, com terapias comportamentais. E então elas são hoje largamente utilizadas individualmente e algumas até em grupos, né, em treinamentos. Então ela tem uma ampla variedade de aplicações. Bom, nesse caso, como vencer o medo? Qualquer tipo de medo? Sim. Então, é interessante a gente pensar que nós temos um medo que é natural nosso. Sim. Nós todos nascemos e esse medo é necessário porque ele protege a nossa vida. Se a gente não tivesse nada de medo, né, seria muito arriscado. Destemido é meio perigoso. É perigoso, né? Então é necessário, é algo do necessário. Mas o que a gente observa é que às vezes esse medo ele se torna exagerado, exacerbado, até uma doença mesmo. E nós vemos as pessoas que têm esse grande medo, elas se limitarem na vida, como por exemplo, medo de viajar de avião. E daí a pessoa perde oportunidades, como uma viagem de férias ou uma reunião importante, né? E medo de altura, né? Medo de lugares fechados, daí a pessoa... De escuro. Então, nós temos uma variedade imensa de medos. E dos que aparecem no seu consultório, pessoas, qual é o tipo de medo mais comum? Os mais comuns é medo de falar em público, medo de viajar de avião, medo de lugares fechados, né? E as pessoas procuram, porque através das técnicas você muito rapidamente pode ajudá-las a sair disso. Por exemplo, medo de lugar fechado. Quais as ferramentas que a senhora ensina a pessoa para ela aplicar dia a dia? Na verdade, as ferramentas, existe duas formas, assim, eu utilizo com clientes para ajudá-los, né, a se liberarem dessa situação traumática, desse bloqueio que eu tenho. E nós também ensinamos através dos cursos. Então, nós temos uma empresa de treinamento que oferece curso de formação na programação neurolinguística, que a pessoa daí pode utilizar, né, esses ensinamentos. São cursos de 100 horas de duração para tudo. Então, por exemplo, um medo, né, você falou medo de lugares fechados. Esse é um medo bastante comum. Às vezes a pessoa não pode entrar no elevador, não utilizar um elevador, né, porque ela sente aquela fobia, né? Então, existem várias técnicas que a gente utiliza para medo. Então, existe uma chama cura rápida de fobia, existe a ressignificação em 6 passos, é um arsenal de ferramentas, Adão, que a gente utiliza conforme o caso, conforme a natureza do medo e da fobia da pessoa. E medo de escuro? Também são muitos os casos que aparecem? Aparecem, mas não é tanto assim. Certo. Né? Mas é medo de altura. Existe. Medo de altura, né?
medo de falar em público, e é muito interessante isso. Mas o importante é a gente observar, por exemplo, por que acontecem esses medos, né? O que acontece? Quer dizer, existiu uma experiência, a pessoa viveu um momento em que ela passou por uma situação traumática. E essa situação, ela fica registrada na nossa memória emocional. Então, essa memória emocional, quando ela é defronta com situações, às vezes, similares, não precisa ser a mesma situação, né? Essa memória é ativada. E o que acontece com a pessoa normalmente? Ela se bloqueia, ela não consegue reagir, ela fica estagnada, né? Então, a PNL existe justamente para libertar as pessoas disso, para que elas possam viver uma vida normal, tranquila, fazer as coisas que gostam. Certo. Dê exemplos, assim, dentro dessa ferramenta que a PNL oferece, dê exemplos, situações rápidas, assim, para a pessoa superar. Deparou com um problema, sentiu medo, o que ela deve fazer? Um conselhozinho para uma pessoa leiga que está vendo essa reportagem com a senhora. Sim, o mais comum, assim, se a pessoa não for buscar uma ajuda terapêutica, e depende também muito da intensidade, tá, Adão? Às vezes, se o medo tem uma intensidade muito grande, a pessoa sozinha ela não vai conseguir superar. Ela vai precisar de uma ajuda. Então, num caso mais leve, a pessoa pode gradativamente se expondo àquela situação, né? Então, tem um medo de altura, por exemplo, mas não é um medo muito traumático. A pessoa pode gradativamente se aproximando de situações ou de um local onde ela se expõe àquilo. Então, ela pode ir trabalhando. Mas a maioria das vezes o que nós percebemos, e as pessoas nos procuram ajuda, porque elas se sentem realmente limitadas, bloqueadas, elas não conseguem, né? Por exemplo, nós trabalhamos esses dias atrás com uma pessoa que ela tinha fobia de borboleta. Fobia de borboleta? Sim. Agora, você imagina, a gente até quando conta, as pessoas riem, assim como você está rindo. Falando assim, mas um bichinho tão inofensivo. Então, você veja, é uma situação que a pessoa, aconteceu com ela quando era criança, um medo, quer dizer, gerou aquele bloqueio, aquela memória emocional muito forte, e ela, hoje adulta, pensa assim, é ridículo ter medo de borboleta, o adulto normalmente, mas essa memória está lá registrada e ela não consegue, por mais que o racional dela diga isso é ridículo, ela não consegue, né? E daí a gente utiliza uma das técnicas, né, a cura rápida de fobia, muito boa para isso, e você, depois de um exercício desse, a pessoa está liberada, acaba o medo. Assim mesmo, quem tem medo de pombos, por exemplo? Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, assim, as técnicas, tem uma variedade muito grande de técnicas e vai depender do tipo, né, que tem técnicas que elas nos ajudam mais no detalhe, né? Então, depende da forma como a pessoa apresenta, é o que a gente vai utilizar. Casais buscam terapia juntos? Tem medo em comum ou não? Tem o mesmo tipo de medo? Olha, pode acontecer isso? Pode acontecer. Mas normalmente a gente faz o trabalho individualmente. Individual? Sim. Tá, por que individual o tratamento? É porque cada um, imagine que nós dois passássemos por uma mesma situação, que entrasse aqui agora um marginal, né, com arma em punho, nós dois iríamos viver a mesma situação nesse momento. Porém, a minha experiência interna ia ser uma, e a sua outra. Uhum. Então, a forma como eu representei dentro de mim, quer dizer, as imagens que eu criei, o som que eu gravei, sinestesicamente, como eu representei em mim essa experiência, é completamente diferente da sua. É verdade. Então, por isso que o trabalho é feito individualmente. E também tem uma coisa muito interessante da PNL. Às vezes a pessoa, quando vai se submeter a alguma terapia, que ela necessita
de ajuda em qualquer sentido, porque nós estamos falando aqui do medo, mas às vezes para ela trabalhar crenças, que ela tenha crenças limitantes, né? A PNL também é fantástica nisso. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero contar da minha intimidade. É possível fazer todo o trabalho sem que a pessoa entre em detalhes. O terapeuta não precisa conhecer os detalhes da experiência interna da pessoa. Isso já dentro da PNL. Sim, isso com a PNL. Nossa, que bom, hein? Isso. Porque eu acho que a maior dificuldade das pessoas é justamente chegar no divã e se abrir, né? Quer dizer, não é necessário isso, né? Porque a gente trabalha através dessa experiência interna que a pessoa grava. Então você vai falar do que você está sentindo, como é essa experiência, né? De sons, de coisas. Então você não precisa contar nada sobre a experiência. Os medos são relatados por pessoas de diversas idades, ou tem uma idade específica ou não? Qualquer idade. Qualquer idade. Existem. Mas o interessante é o seguinte, às vezes a experiência traumática aconteceu na infância, por exemplo. E ao longo da vida a pessoa meio que foi se ajeitando. Mas podem acontecer situações, às vezes outras situações até similares, que reforçam aquele medo inicial que a pessoa tinha, e a partir dali ela desenvolve uma fobia ou um medo muito mais acentuado. E daí, às vezes, isso ela já está lá com 30, 50 ou mais anos. É verdade. Doutora, por que ultimamente tem aumentado muito o número de pessoas com diversos tipos de medos, com diversos tipos de problemas, e a procura pela PNL está sendo muito grande? O que acontece? A sociedade está despertando, está descobrindo esses novos caminhos, essas novas alternativas? Existem várias coisas acontecendo, né? A gente percebe que aquele aconchego familiar já não é mais como antigamente. É verdade. Né? Se quando a gente criança, a gente tinha aquela segurança, aquela tranquilidade de saber que tinha papai e mamãe que cuidavam de mim, né? Aquilo gera um conforto interno muito grande, né? E à medida que a gente está vivendo, de repente a gente se percebe com uma violência muito maior. As pessoas quase não se conhecem mais. É verdade. Às vezes moram na mesma rua, no mesmo prédio, você não conhece seu vizinho. Então você começa a se sentir muito só, muito isolado, né? E isso desperta vários medos, né? Várias questões com a gente mesmo. E aí a sociedade tem mesmo que buscar esse tipo de alternativa. Exatamente. Então existe essa ferramenta maravilhosa, está disponível, né? Existem muitas pessoas já em Cuiabá formadas e que podem estar trabalhando, né? Nesse sentido de ajudar as pessoas. E eu acho que assim, das alternativas terapêuticas que nós temos hoje, ela é uma das que dá o resultado num curto espaço de tempo. E hoje em dia nós não temos mais tempo para ficar 5, 10 anos num divã contando nossos problemas, não é mesmo? Certo. Bom, só para terminar aqui, a senhora também é trainee, né? Sim. E faz eu acho que essa tipo de terapia é aplicado também para grupo de pessoas ou não? Sim, né? Então, eu sou trainee em várias áreas, né? Eu atuo com grupos, né? Através de treinamentos comportamentais, com equipe, liderança, né? E as técnicas da PNL são muito aproveitadas, a gente usa de uma forma muito adequada em treinamentos. Ela nos ajuda muito as pessoas perceberem os seus movimentos internos, né? Certo. Porque qualquer mudança que a gente queira fazer na nossa vida, ela passa inicialmente por a gente se perceber. Perceber aquilo em nós que não está bem, que não, está nos causando desconforto para que a gente possa mudar. Maravilha. Pode ficar à vontade para suas considerações finais, Beatriz, acerca do assunto de hoje, muitíssimo importante. Pena que o nosso espaço de tempo não é grande assim, mas a senhora está convidada para voltar uma outra vez, se quiser. Sim, eu agradeço muito pela oportunidade, né, e me coloco à disposição. Posso falar meu telefone? Claro, como não?
Sim, então, para marcar um atendimento, ou até mesmo se tiver interesse em fazer o curso, o meu telefone é 065 9604 1234. E eu agradeço muito, Adão, por essa oportunidade e voltarei em outras vezes. Obrigado pela entrevista, então. Obrigada, Adão. Nessa edição eu conversei com Beatriz Brimiller. Ela é psicóloga e trainee. O tema de hoje da entrevista foi como vencer o medo com a programação neurolinguística. Obrigado pela companhia em mais essa entrevista da hora. Até a próxima, se Deus quiser.